aproximados de você. E falando em carnaval, a Polícia Rodoviária Federal encerrou a Operação Carnaval deste ano sem acidentes graves na nossa região. É motivo para comemorar e por isso eu chamo a Beatriz Barão de novo aqui na nossa tela. Beatriz, que já está lá no posto da PRF na 277, movimentação um pouquinho intensa aí nesse horário, né, Bia? E aí agora a gente trazendo essa notícia tão positiva, né? Sem acidentes graves, tivemos ali algumas autuações. Como é que foi o trabalho da PRF? Daiane, o trabalho da PRF foi intenso, até porque as rodovias estiveram bastante movimentadas nesse feriado de carnaval. E olha só, não foram registrados acidentes graves, mas na região foram registrados 11 acidentes. Também teve 9 feridos, mas não teve registros de morte por acidentes aqui nas rodovias da região oeste. Mas o que chama muito a atenção, Daiane, é o excesso de velocidade, né? E justamente é isso que a polícia tenta evitar aqui na nossa região, justamente porque é o excesso de velocidade que causa acidentes graves. E aqui a gente teve 2 flagrantes que chamaram muita atenção. Uma de uma motocicleta que foi flagrada a 167 km por hora na BR-277 e a outra um carro flagrado a 161 km por hora na BR-467 aqui em Cascavel. Ainda chama muito a atenção o excesso de velocidade, por isso eu vou conversar aqui com o Salgueiro, policial rodoviário federal ao vivo, está aqui com a gente para dizer como é que foi essa operação Carnaval. Salgueiro, chama muito a atenção o excesso de velocidade, a principal ocorrência que acontece aí na região que vocês tentam impedir, para impedir, claro, os acidentes graves. Boa tarde. Boa tarde. Sim, chama muita atenção essa grande quantidade de veículos trafegando em excesso de velocidade. Não é à toa que a velocidade incompatível se apresenta como a principal causa dos acidentes ocorridos aqui na Regional de Cascavel. O maior número de acidentes que existe na região é provocado pela incompatibilidade desta velocidade. Cabe salientar que nesses pontos onde essa motocicleta foi flagrada acima de 160 km por hora, é uma área industrial de Cascavel, um ponto com o maior número de acidentes graves registrados no ano de 2023 e onde a velocidade limitada para o local é de 80 km por hora. Então, portanto, este condutor estava trafegando acima do dobro da velocidade máxima permitida para este local. Além disso, nós tivemos mais de 130 condutores flagrados realizando manobras de ultrapassagens indevidas. A ultrapassagem indevida, que não é a causa da maior quantidade de acidentes, mas sem sombra de dúvidas, é o acidente que mais mata. A colisão frontal em 2023 foi responsável por cerca de 35% das mortes aqui na regional de Cascavel. Por isso nós vamos intensificar as fiscalizações, especialmente para essas condutas, e aproveitar para chamar a atenção dos condutores que trafegam diariamente pela rodovia, que se acostumem com a presença dos nossos policiais operando radar em pontos específicos, porque nós iremos intensificar nesses pontos. E o nosso objetivo não é fazer multas, produzir multas. O nosso objetivo é mudar o comportamento do condutor para que ele reduza a velocidade nesses pontos específicos. Salgueiro, em comparação com o ano passado, não teve nenhum acidente grave. O ano passado, nesse mesmo momento, foram 5 acidentes graves. Isso se deve às operações que estão sendo feitas pela PRF? Sim, no ano de 2024 nós fizemos um esforço, considerando o histórico de acidentes. Nós colocamos policiais, equipes extras trabalhando exatamente nos pontos e nos horários críticos com a maior quantidade de acidentes, inclusive a região de Nova Laranjeiras. Nós tivemos vários registros de acidentes graves no ano passado e nós tivemos equipes operando lá. Um outro fator foi o grande volume de veículos trafegando sobre a rodovia. Em alguns pontos, até aqueles condutores mais afoitos não conseguiam realizar as manobras de ultrapassagens indevidas devido ao grande fluxo do veículo que se mantinha intenso nos 2 sentidos da via. Além do movimento intenso, também era feriado, né? O pessoal aproveita para curtir as festas, né? Acaba exagerando na bebida. Também teve a operação bafômetro durante esse carnaval? Sim, teve. Nós tivemos 25 ações voltadas, além das atividades dioturnas que são realizadas, onde nós desejamos e pedimos aos nossos policiais que ofereçam o teste do bafômetro para os condutores. 25 ações específicas foram realizadas para combater essa prática. Nenhum condutor foi preso por influência de álcool no período. Nós tivemos 4 infrações constatadas daqueles condutores que fazem o teste e apresentam resultado diferente de 0 e inferior a 0,34 miligramas litro. Nós tivemos 4 situações de flagrantes dessas.
e outros 13 condutores que, apesar de não apresentarem o conjunto de sinais que justificassem a sua condução com base na constatação do policial, eles alegaram aos policiais que haviam ingerido bebida alcoólica em pequena quantidade, mas que fariam o direito do seu uso constitucional de não realizar prova contra si. Mas em razão disso, esses 13 condutores também foram autuados e terão o direito de dirigir suspenso por 1 ano. A gente tem uma pergunta da Daiane do estúdio agora. Vamos conferir. Pode falar, Daiane. Bia, agradecendo, né, a presença do Ricardo Salgueiro, ele que é inspetor da PRF aqui no nosso BG, né, e que ele explique para nós, gentilmente, aí com relação não só à Operação Carnaval, né, mas os últimos dias, aí fim de ano, que a gente teve também um grande número de pessoas, né, nas ruas, enfim, de motoristas nas ruas. Se assim como aqui em Cascavel, que a Transitar, a Polícia Militar, a Guarda, vem realizando aí diversas ações e conferido um grande número de motoristas sem a carteira de habilitação, seja ela por estar suspensa ou por não ter mesmo, né, a carteira de habilitação. Se nas rodovias esse cenário também se repete. Salgueiro, em Cascavel, na Transitar, foi feita uma operação também da Carnaval e muitos motoristas foram flagrados sem a carteira de habilitação, ou com a carteira suspensa ou que realmente não eram devidamente habilitados. Nas rodovias, isso também aconteceu durante essa Operação Carnaval? Tivemos algumas situações de condutores não habilitados conduzindo, isso na rodovia acontece, mas acontece numa frequência muito menor do que aquela que acontece na cidade. O condutor que vai para a rodovia, ele normalmente se prepara e dificilmente ele se arrisca a ir para a rodovia, especialmente em viagens longas, sem estar devidamente habilitado. E, Salgueiro, só para a gente ressaltar, né? Ações educativas sempre acontecem, né? Mesmo sendo essa operação aí no feriado de Carnaval, né? Em que o pessoal estava movimentando mais as estradas, mas é importante que todo mundo esteja bem atento e ações educativas vão acontecer aí em todo período, né? Exatamente. Por parte da Polícia Rodoviária Federal, essa é uma prática, ao contrário do que muitos pensam, que o objetivo da polícia, única e exclusivamente, é fiscalizar e aplicar multas. Nós desenvolvemos muitas atividades educativas, quer seja nas empresas, fora da rodovia, quer seja em escola, mas também temos ações nas rodovias. Durante o período do Carnaval, especificamente, nós tivemos uma ação educativa dentro Mesmo, Daiane, que a gente está numa região próxima à fronteira, né? E os policiais estão sempre atentos por aqui. O Salgueiro vai explicar um pouquinho pra gente como é que foi essa prisão, então, de anabolizantes. Foi próximo ao Trevo Carelli, teve perseguição. O que aconteceu por ali, Salgueiro? Exatamente, essa foi uma ação que foi realizada pelos policiais rodoviários federais aqui da unidade de Cascavel, próximo ao Trevo Carelli. Aconteceu um acompanhamento tático de quase 3 quilômetros, os policiais visualizaram esse veículo, deram ordem de abordagem, ele desacatou, desobedeceu as ordens dos policiais, empreenderam fuga em alta velocidade. Imediatamente, havia uma outra viatura nas proximidades que iniciou um cerco, parando o fluxo da rodovia, até para não oferecer risco por quem transitava na rodovia. E esse condutor só parou após colidir contra alguns veículos e cair numa canaleta. Para a surpresa dos policiais que atenderam essa ocorrência, dentro do veículo, além do casal que transportava uma grande quantidade de anabolizantes, haviam 2 crianças, filhas do casal. Uma criança de 4 anos e uma criança de 1 ano e 10 meses. Uma situação absurda que coloca em risco não só a saúde pública, pois todos conhecem os riscos que os anabolizantes oferecem para quem usa, mas coloca também em risco a vida das pessoas que utilizam a via pública e também dessas 2 crianças. Aí fica um questionamento: qual é o papel de um pai que, ao invés de proteger os seus filhos, as coloca em risco para tirar lucro de uma atividade ilícita? O casal foi encaminhado à Polícia Federal, o carro com a mercadoria para a Receita e as crianças foram colocadas à disposição do Conselho Tutelar para que os cuidados relativos a essas crianças fossem tomados. Um risco muito grande, né, por ali, Salgueiro. Ninguém ficou ferido nessa situação, apesar de haver batida, ter 2 crianças dentro do carro? Não, ninguém ficou ferido. Inclusive, em outra oportunidade, esse mesmo condutor com esse mesmo veículo na região de Nova Laranjeiras também empreendeu fuga dos policiais, mas naquela ocasião não foi possível a prisão e a apreensão do veículo e da mercadoria em razão da alta velocidade que esse condutor empreendeu, e os policiais naquela ocasião acharam por bem não continuar com um acompanhamento tático devido ao risco altíssimo que oferecia para os demais usuários da rodovia.
Obrigada, Salgueiro, por mais essas informações. Fica aí, né, Daiane? Foi uma situação aí que chamou atenção. Um trabalho intenso, né, da Polícia Rodoviária Federal sempre na nossa região para tentar coibir, né, esse transporte ilegal, né, de produtos que fazem mal à nossa saúde e também coibir esse tipo de risco, né, que acontece, né, nesse caso. 2 crianças estavam nessa situação de risco dentro do carro. Daiane. Ok, Bia, obrigada para você, o Antônio, né, por terem trazido aí essas informações para a gente. Também em especial aí o inspetor da Polícia Rodoviária Federal aqui de Cascavel, Ricardo Salgueiro, por comentar, né, como foi esse feriado aí de carnaval, esse feriado prolongado e também, né, trazer todos os detalhes com relação a essa movimentação aí, né, gente? Chama muita atenção, é claro, né, 2 crianças dentro do carro, pai, mãe, e aí a gente ter um cenário, né, de risco para essas crianças, carro lotado de anabolizantes, mas que conseguiu, a Polícia Rodoviária Federal, né, conseguiu, em uma rápida ação, né, ter ali a apreensão desse carro, tirar essas crianças desse meio, né? Levar essas crianças para o Conselho Tutelar, que agora vai se encaminhar, né, de realizar todos os cuidados necessários e levar, né, esse pai, essa mãe para prisão, para a polícia.